Shalom, a paz de Deus para você. Para você que está aqui todos os dias, para você que chegou nesta manhã, é tempo de orar, é tempo de buscar a face de Deus enquanto podemos achar. E o Senhor sempre se inclina para nos ouvir. Então vamos agora entrar no nosso devocional nesta manhã e o nosso tema nesta manhã é Fale com Deus. Parece algo óbvio, se você está aqui no devocional é para falar com Deus, mas o tema é para te chamar a atenção que muitas vezes quando você passa por pressão, problemas, dificuldades, maior parte das vezes o primeiro mecanismo é reclamar. O segundo, pedir ajuda para alguém. Tem algum erro pedir ajuda para alguém? Não, mas a ordem não está correta. O reclamar não vai te ajudar em nada, pelo contrário, vai te roubar energia. E é isso que o povo fazia o tempo todo ali no deserto. Eles reclamavam diante das dificuldades ao invés de orar. Eles reclamavam e Moisés orava. Porque Moisés orava, eles tinham água, eles tinham maná, eles tinham a presença de Deus. Mas eles só reclamavam. Mas a resposta de oração era por causa de Moisés. Bom, então o primeiro mecanismo é reclamar, o segundo é pedir ajuda e depois, quando nada funciona, as pessoas se lembram de orar. Mas eu estou aqui para te dizer que a primeira coisa que você precisa fazer é orar. Pode ser que Deus até te encaminhe, como foi o caso de Elias. Elias estava vivendo uma seca e ele estava sendo sustentado por Deus no ribeiro de Quisson, a água do ribeiro e a carne que os corvos traziam. Mas Deus falou para Elias, orava sempre para Deus. E Deus falou nessa intimidade que Elias tinha, falou: Elias, você saia daqui agora e vai até uma viúva, a viúva de Sarepta, ela vai te sustentar porque eu já falei com ela. Olha a diferença. Como Elias falava sempre com Deus, Deus até falou para Elias: Elias, eu levantei uma pessoa para te ajudar. Pode falar que vai dar certo, porque eu já toquei no coração dessa mulher. Mas você vê que a ordem é ao contrário, não é pedir primeiro ajuda, é você primeiro orar. Vai ter momentos que Deus vai falar: não vou usar ninguém, sou eu que vou fazer o sobrenatural direto, vem direto do céu. Algumas vezes Deus pode querer usar alguma pessoa, como foi no caso de Elias. Bom, mas o nosso devocional nesta manhã é porque eu quero ler com você Gênesis capítulo 30. É a história de Raquel. Raquel, a esposa de Jacó, ela tinha uma irmã, Lia, que também era esposa de Jacó. Lia tinha filhos, Raquel, ela descobriu que ela não podia ter filhos. E quando ela descobriu que ela não podia ter filhos, esse era um problema grande, grave e irreversível. Não havia medicina na época para reverter esse problema de Raquel. E este problema era muito grave para aquela época, porque naquela época mulher que não tivesse filho era humilhante, era uma vergonha muito grande. E ela poderia receber carta de divórcio. Claro que Jacó era apaixonado por ela, nunca faria isso. Mas uma mulher comum, que não tivesse um marido tão apaixonado como Jacó, poderia pedir divórcio. Então ela estava sujeita a ser assunto de muitas pessoas falando: tá vendo, olha lá, Raquel não pode dar filhos. Então era uma situação, era um problema grave para qualquer mulher. Diante da gravidade do problema, Raquel ela já sabia da história de Abraão, ela já sabia da história de Isaac, ela sabia que as matriarcas foram estéreis e que elas oraram e o milagre aconteceu. Ela sabia da história que Sara pôde conceber e dar à luz na sua velhice. Ela sabia da história de Rebeca, que Isaac orou com Rebeca durante 20 anos e eles tiveram gêmeos. E ela agora estava vivendo com o filho do milagre, que era Jacó, e ela não orou. Ela sabe qual foi o primeiro mecanismo de Raquel? Reclamar, se vitimizar,
Segundo mecanismo de Raquel foi falar com Jacó. Quando você coloca a tua esperança em pessoas, nunca vai dar certo. Pessoas falham e pessoas têm limites. Olha a conversa dela com o marido em Gênesis 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário, morrerei. Então Jacó, irado com Raquel, disse: será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Olha o que Raquel fez. Raquel, ela jogou todo o peso da responsabilidade em cima de Jacó, e Jacó deu a resposta certa. Eu não sou Deus, eu não sou Deus, Raquel. Raquel, você precisa buscar Deus. Em outras palavras, era isso que ele estava falando. Por isso o nosso tema hoje, fale com Deus. Não busque refúgio e socorro em pessoas que você vai se decepcionar. Primeiro ore e fale com Deus. Deus vai, na oração, te dar estratégia e vai até dizer: olha, fale com uma pessoa que eu já toquei no coração dessa pessoa. Mas no caso de Raquel, ninguém poderia ajudá-la. Só Deus poderia tocar no útero, no ovário, no aparelho reprodutor dela. Só Deus. Assim como fez com Sara, assim como fez com Rebeca. Bom, Jacó tentou trazer a sua esposa à realidade. Funcionou? Não. Primeiro, você reclama, depois você fala com pessoas, e a terceira, você coloca a sua fé em coisas. Olha só o que ela fez. O filho mais velho de Lia achou algo raro, que é mandrágora. E quando ele achou mandrágora para levar para sua mãe, e Raquel ficou sabendo, ela colocou fé, ela achou que a mandrágora traria fertilidade para ela. E ela negociou o próprio marido dela. Falou para a irmã: olha, me dá a mandrágora. Se você me der a mandrágora, eu digo para o meu marido, para Jacó, passar essa noite com você. Ela tinha fé na mandrágora. Ela colocou toda a esperança dela em coisas. É a mesma coisa quando você coloca a tua esperança no casamento. Não, o casamento é para completar a tua felicidade, mas não vai mudar muitas coisas na tua vida, não vai mudar a tua baixa autoestima, não vai mudar, só vai mudar o status. O casamento é uma bênção, mas precisa ser porque você ama e não porque vai ser a sua tábua de salvação. Muitas pessoas colocam a sua esperança em cargos, numa promoção ou para se sentir importante, ou num cargo da igreja. Quando isso não acontece, ela desestabiliza, porque toda a fé dela está no cargo, na posição. E eu digo para você que você precisa orar, porque a tua esperança, a tua salvação é Deus. Ele vai te dar tudo na hora certa. Foi o que ele fez com José, foi o que ele fez com Davi. Na hora certa veio e se cumpriu a promessa. Bom, então Raquel colocou a fé na mandrágora e não funcionou. E o que Raquel fez por último foi o que ela deveria ter feito em primeiro lugar. Leia comigo agora Gênesis capítulo 30, no versículo 22, está escrito: Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame, e deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Olha o que está escrito no versículo 22. Deus lembrou-se de Raquel, mas Deus tinha esquecido de Raquel? Não. Aqui é no sentido de que Deus ouviu Raquel. Deus lembrou é no sentido de Deus ouviu. Isso significa que o que está escrito em seguida: Deus lembrou de Raquel porque ele a ouviu. E se ele a ouviu é porque está escrito: Raquel orou. Raquel orou. Agora sim Raquel orou. E quando Raquel orou, o que aconteceu? O milagre aconteceu. Ela ficou grávida. Agora Raquel aprendeu a lição. Ela ficou grávida, deu o nome do filho de José, que significa Deus acrescenta.
E ela entendeu que Deus acrescenta bênçãos, que Deus só acrescenta na nossa vida, mas tudo que ela tinha feito antes foi perda de tempo. Ela deveria ter orado desde o primeiro momento, quando ela descobriu que ela era estéril. E ela, agora que ela aprendeu, ela já foi pelo mesmo caminho, que é o caminho da oração. Ela repetiu a dose. Aí quando ela viu que ela estava grávida de José e deu o nome de José, que é Deus acrescenta, olha o que ela já orou. Você reparou qual foi a oração dela? Ela disse aqui no versículo 24, e deu ao filho o nome de José, dizendo que o Senhor me dê ainda outro filho. Pronto, ela já orou por outro. Ela agora tinha José, orou por outro e ela teve outro. Sim, ela teve Benjamim. Deus ouviu mais uma vez a oração de Raquel. Então, o que eu tenho para te falar nessa manhã? Fale com Deus. Ele ouve a tua oração. Por mais difícil que seja o problema, Deus ouve a tua oração. Ele tocou no útero, ele tocou no ovário de Raquel, não só uma vez, 2 vezes, e ela pôde conceber. Ela que não poderia ter filho, o milagre aconteceu. Então, coloque agora diante de Deus, você que estava reclamando, pedindo ajuda para pessoas, peça agora para aquele que nunca vai te negar ajuda. Fale com o Senhor, pegue o seu caderno de oração, escreva aqui embaixo nos comentários os teus pedidos de oração para levarmos para a igreja e vamos entrar agora na sala do trono para orarmos como Raquel fez, em nome de Jesus. Coloque a tua causa impossível diante de Deus. Senhor, nós, como é bom, a tua palavra nos ensina que nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e termos a atenção naquele que é digno de toda honra, de todo poder e de toda glória. Confiamos em Ti, falamos contigo no secreto, tendo a segurança de que o Senhor nos ouve. Senhor, olha para cada um que agora está se prostrando diante de Ti, olha para cada um que está colocando a sua esperança em Ti. Senhor, ouve o clamor de cada um que está levantando neste momento. São causas impossíveis como foram as causas de Raquel, mas o Senhor é o Deus que toca em útero, ovário. O Senhor toca agora em órgãos enfermos de cada pessoa que está enferma. O Senhor toca agora em corações doentes. O Senhor toca agora em famílias que estão, Senhor, sendo dilaceradas pelas trevas. Em nome de Jesus, restaura essas famílias. Senhor, eu quero clamar pelo milagre de libertação, pelo milagre de salvação sobre pessoas que nós amamos, em nome de Jesus. Olha para essas causas impossíveis, abre portas que estão fechadas. Eu clamo na autoridade do nome de Jesus. Vem, Senhor, socorre-nos. Nós precisamos de Ti. Olha para cada uma dessas impossibilidades e que a unção de milagre que tocou Raquel possa tocar cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Não saia do canal sem antes você curtir, compartilhar, para que muitos possam receber essa oração e aprender que nós temos que falar com Deus. Que o Senhor te abençoe.